Você já sentiu aquele cheirinho de milho assado, ouviu uma sanfona tocando ao longe e teve vontade de largar tudo para viver uma verdadeira festa junina? Então, antes de continuar essa viagem comigo, dá uma olhada para ver se você já está inscrito no canal, porque hoje nós vamos conhecer uma das cidades mais famosas quando o assunto é São João na Bahia. Cruz das Almas, a verdadeira cidade do forró. Agora eu quero que você faça uma coisa. Respire fundo, feche os olhos por alguns segundos e imagine uma cidade inteira enfeitada com bandeirinhas coloridas. Imagine ruas tomadas por famílias, turistas, sanfoneiros, vendedores de comidas típicas e aquele clima de alegria que parece contagiar até quem estava de mau humor. Conseguiu visualizar? Pois é exatamente essa atmosfera que transforma a Cruz das Almas em um dos destinos mais procurados durante o período junino. Localizada no Recôncavo Baiano, a aproximadamente 146 quilômetros de Salvador, Cruz das Almas possui pouco mais de 65 mil habitantes. Durante boa parte do ano, ela é uma cidade tranquila, com rotina típica do interior. Mas quando chega junho, parece que a cidade aperta um botão mágico e se transforma completamente. E sabe o mais curioso? Pessoas de todas as partes da Bahia, e até de outros estados, viajam centenas de quilômetros apenas para viver a experiência do São João de Cruz das Almas. Mas a cidade não é apenas festa. Muita gente conhece Cruz das Almas pelas fogueiras, pelo forró e pelos shows gigantescos. Porém, por trás dessa fama existe uma cidade cheia de história, cultura, tradição e desenvolvimento. A origem do município remonta aos tempos coloniais. A região começou a ser ocupada por fazendas e propriedades rurais ligadas à produção agrícola do Recôncavo. O próprio nome Cruz das Almas possui diferentes versões populares. Uma das histórias mais conhecidas conta que viajantes colocavam cruzes à beira dos caminhos em homenagem às almas de pessoas que faleciam durante as longas jornadas. Ao longo dos séculos, a cidade foi crescendo e consolidando sua importância regional. Hoje ela é considerada uma das cidades mais importantes do Recôncavo Baiano. E quando falamos de economia, muita gente se surpreende. Você talvez imagine que uma cidade famosa pelo São João viva apenas do turismo. Mas não é assim. A agricultura sempre teve papel fundamental no desenvolvimento local. Durante décadas, a produção agrícola ajudou a movimentar a economia da região. Além disso, o comércio, serviços e educação também têm participação importante. Aliás, Cruz das Almas abriga um dos centros de pesquisa agrícola mais importantes do país. A presença da Embrapa ajudou a transformar a cidade em referência para estudos voltados ao desenvolvimento rural e agrícola. Agora pensa comigo. Quantas cidades do interior conseguem unir tradição cultural, pesquisa científica e forte atividade econômica? Não são muitas. Talvez seja justamente essa combinação que faz Cruz das Almas se destacar. Mas vamos falar daquilo que faz os olhos brilharem. O São João. Porque não existe maneira de falar de Cruz das Almas sem falar da maior paixão da cidade. Quando junho se aproxima, a expectativa começa meses antes. Hotéis lotam, pousadas recebem reservas antecipadas, moradores preparam suas casas e comerciantes organizam estoques. A cidade inteira entra no clima. As ruas ficam decoradas. As praças ganham iluminação especial. Os palcos começam a ser montados. E o coração dos moradores parece bater no ritmo da sanfona. Quem visita pela primeira vez costuma ficar impressionado. Não é apenas uma festa. É uma experiência cultural. É uma demonstração de identidade. É como se toda a história do Nordeste estivesse concentrada em alguns dias de celebração. E aqui existe uma tradição que chama muita atenção. As famosas espadas. Durante décadas, Cruz das Almas ficou conhecida nacionalmente pelas chamadas Guerras de Espadas, uma manifestação cultural tradicional em que fogos artesanais eram lançados em disputas festivas entre grupos. A prática gerava fascínio e polêmica ao mesmo tempo. Com o passar dos anos, questões relacionadas à segurança levaram a restrições e mudanças na forma como essa tradição era realizada. Mesmo assim, ela continua sendo um dos elementos mais conhecidos da identidade cultural da cidade. Agora imagine um turista chegando pela primeira vez.
Ele espera encontrar apenas uma festa. Mas descobre muito mais. Descobre uma população acolhedora. Descobre uma gastronomia deliciosa. Descobre histórias transmitidas entre gerações. Descobre uma cidade que preserva suas raízes. E falando em comida, prepare-se para ficar com fome. Porque durante o São João, parece que cada esquina tem uma tentação diferente. Tem milho cozido. Tem milho assado. Tem pamonha. Tem canjica. Tem bolo de milho. Tem amendoim cozido. Tem licor artesanal. Tem tapioca. Tem mungunzá. E tem aquela comida preparada pelas famílias, que carrega receitas passadas de geração em geração. É praticamente impossível sair de Cruz das Almas durante o São João sem ganhar alguns quilos extras. Mas ninguém reclama. Pelo contrário. Faz parte da experiência. Agora me diz uma coisa. Você conseguiria resistir? Porque eu sinceramente acho que não. Outro aspecto que chama a atenção é a hospitalidade. Moradores costumam dizer que durante o São João a cidade recebe visitantes como se fossem parentes que estavam morando longe. E essa sensação aparece em todos os lugares. No comércio, nas ruas, nas festas, nos restaurantes, nas conversas espontâneas. É aquele tipo de ambiente que faz a pessoa querer voltar. E muitos voltam, ano após ano. Alguns turistas começaram visitando uma única vez e hoje não conseguem imaginar passar junho em outro lugar. Isso mostra a força que a cidade construiu ao longo do tempo. Mas nem só de festa vive Cruz das Almas. Durante o restante do ano, a cidade mantém uma rotina bastante ativa. A presença de instituições de ensino atrai estudantes de diversas regiões. O comércio movimenta a economia local. Os serviços geram empregos. E a localização estratégica facilita a conexão com outras cidades importantes do Recôncavo. Tudo isso contribui para a qualidade de vida da população. Claro que, como toda cidade brasileira, existem desafios. Mas muitos moradores destacam que a sensação de tranquilidade ainda é maior do que em grandes capitais. E isso tem muito valor atualmente. Porque enquanto grandes centros enfrentam congestionamentos intermináveis, altos índices de estresse e uma rotina acelerada, cidades como Cruz das Almas conseguem preservar parte daquele estilo de vida mais humano. E talvez esse seja um dos seus maiores patrimônios. A capacidade de crescer sem perder completamente sua identidade. Agora deixa eu te pedir um favor. Se você está gostando dessa viagem por Cruz das Almas, aproveita para deixar seu like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar, mostrando cidades incríveis da Bahia e de todo o Brasil. Além disso, comenta aqui embaixo. Você já participou do São João de Cruz das Almas ou sonha conhecer essa festa? Porque eu quero saber sua opinião. E olha, a história dessa cidade ainda reserva muitas curiosidades, personagens marcantes, transformações econômicas, lendas populares e fatos que pouca gente conhece. Agora eu quero que você imagine que estamos entrando no carro e fazendo uma viagem pela região do Recôncavo Baiano. Cruz das Almas está localizada em uma das áreas mais históricas da Bahia, uma região que ajudou a construir a economia e a cultura do estado desde os tempos coloniais. A cidade fica a aproximadamente 146 quilômetros de Salvador, capital da Bahia, uma viagem que normalmente leva cerca de 2 horas e meia pela BR-324 e BR-101. Já para quem vem de outras capitais do Nordeste, as mais próximas são Aracaju, em Sergipe, a pouco mais de 340 quilômetros, e Maceió, em Alagoas, a cerca de 600 quilômetros. Atualmente, Cruz das Almas possui uma população estimada em mais de 63 mil habitantes, sendo uma das cidades mais importantes do Recôncavo Baiano. O município foi criado oficialmente em 29 de julho de 1897, uma data que até hoje é lembrada pelos moradores com orgulho. Quem nasce ali é chamado de cruzalmense, e muitos deles dizem que a cidade tem um equilíbrio raro entre desenvolvimento e qualidade de vida. Ao redor de Cruz das Almas, estão cidades importantes como Muritiba, Sapiaçu, São Félix, Governador Mangabeira e Santo Antônio de Jesus. Juntas, elas formam uma região economicamente ativa, com forte presença do comércio, agricultura e serviços.
Muitos moradores dessas cidades viajam diariamente para Cruz das Almas para estudar, trabalhar ou utilizar serviços especializados. Quando o assunto é educação, Cruz das Almas se destaca em todo o estado. A cidade abriga a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, conhecida como UFRB, além da Embrapa Mandioca e Fruticultura, considerada uma das instituições mais importantes do Brasil em pesquisas agrícolas. Isso fez com que o município recebesse o apelido de Capital do Pensamento Agrário da Bahia. Muitos estudantes de várias cidades da Bahia mudam para Cruz das Almas em busca de formação universitária. Na economia, muita gente pensa que a cidade vive apenas do São João, mas a realidade é bem diferente. O setor de serviços representa a maior parte da riqueza produzida, seguido pela administração pública, indústria e agricultura. O PIB municipal gira em torno de 1,3 bilhão de reais, um valor bastante expressivo para uma cidade do interior. A agricultura continua sendo muito importante, principalmente com a produção de mandioca, laranja, limão e outras culturas tradicionais da região. E quando alguém fica doente, para onde vai? Essa é uma dúvida comum de quem pensa em morar no interior. Cruz das Almas possui unidades de saúde, clínicas e atendimento básico e intermediário. Para procedimentos de alta complexidade, muitos pacientes são encaminhados para hospitais maiores em Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana ou até mesmo Salvador, dependendo da especialidade médica necessária. A segurança costuma ser vista pelos moradores como um dos pontos positivos da cidade quando comparada às grandes capitais. Claro que existem desafios, como em qualquer município brasileiro, mas a sensação de tranquilidade ainda é frequentemente citada por quem mora na cidade. Em relatos compartilhados por moradores e estudantes que vieram de Salvador, muitos descrevem Cruz das Almas como uma cidade calma, acolhedora e com boa infraestrutura para o porte que possui. E sabe o que impressiona? A transformação que aconteceu ao longo das últimas décadas. Moradores mais antigos contam que antigamente a cidade era muito mais dependente da agricultura tradicional. Com a chegada de instituições de ensino, centros de pesquisa, expansão do comércio e melhorias na infraestrutura urbana, Cruz das Almas passou a atrair investimentos e oportunidades que antes pareciam distantes. Muitos lembram da inauguração de novas avenidas, escolas, centros comerciais e da expansão universitária como momentos que mudaram a história local. Mas apesar de todas essas mudanças, uma coisa permanece igual: o orgulho dos moradores. Basta conversar alguns minutos com um cruzalmense para perceber o carinho que ele sente pela cidade. Muitos dizem que poderiam morar em qualquer lugar do Brasil, mas continuam escolhendo Cruz das Almas pela qualidade de vida, pela proximidade com a família e pela sensação de pertencimento. E quando falamos em cultura, aí a cidade brilha ainda mais. Além do famoso São João, considerado um dos maiores da Bahia, existem eventos religiosos, apresentações culturais, feiras gastronômicas, festivais estudantis e manifestações populares que ajudam a manter viva a identidade local. Durante o mês de junho, a população praticamente dobra com a chegada de visitantes, transformando Cruz das Almas em uma das capitais nordestinas do forró. Olhando para o futuro, a expectativa dos moradores é positiva. A presença da Universidade, da Embrapa, do comércio forte e da tradição cultural faz com que muitos acreditem que a cidade continuará crescendo nos próximos anos. O desafio será manter o equilíbrio entre desenvolvimento e qualidade de vida, preservando aquilo que faz Cruz das Almas ser tão especial. E talvez seja exatamente esse o segredo da cidade. Ela conseguiu crescer, modernizar sua economia, fortalecer a educação e se tornar referência regional, sem perder o jeito acolhedor de cidade do interior. E convenhamos, isso é algo que nem todas as cidades conseguem fazer.